Se tem uma coisa que marcou os anos 80 e 90, foi essa mania de transformar qualquer filme de sucesso em videogame. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas a gente jogava mesmo assim, porque queria reviver no console a mesma emoção que tinha visto no cinema. Hoje vamos relembrar alguns desses jogos baseados em filmes que fizeram a alegria e a raiva de muita gente nas locadoras. Nos anos 90, quase todo filme de sucesso virava jogo, e claro que o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, não podia ficar de fora. O jogo é inspirado diretamente no filme de 1991, que marcou época com Arnold Schwarzenegger na pele do T-800 e cenas de ação que até hoje são referência. Mas vamos ser sinceros, o jogo em si não é lá essas coisas. A trilha sonora é repetitiva, os movimentos do personagem são bem limitados e a jogabilidade ruinzinha. Era aquele típico jogo que na primeira hora já cansava. Então por que ele tá nessa lista? Simples, porque o filme era incrível, e isso fez muita gente, inclusive eu, querer jogar só pra sentir um pouco daquela adrenalina do cinema. O lado positivo é que, pelo menos, ele foi bem fiel à história do filme, focando naquela correria e nas perseguições que marcaram o Exterminador do Futuro 2. E outro jogo baseado em filme que marcou presença nos anos 90 foi Alien 3, lançado para o Super Nintendo em 1993. O filme original saiu em 1992 e trouxe de volta a Tenente Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver, numa pegada bem mais sombria e tensa do que os anteriores. Já o jogo, bom, ele tinha aquela cara típica dos games de ação da época. Você controlava a Ripley armada até os dentes, detonando os xenomorfos que apareciam pela frente. E sim, aqui já dá pra ver uma diferença. Enquanto o filme tinha só um alien, o jogo lotou de criaturas para deixar a jogatina mais movimentada. A jogabilidade era até decente, mas não era nenhum clássico inesquecível. A música repetia bastante, e a dificuldade podia frustrar fácil quem não tinha paciência. Mas, ainda assim, Alien 3 tinha seu charme, principalmente porque levava o clima do filme pro console, e deixava a gente se sentir parte daquele universo assustador. No fim das contas, era mais um caso em que o amor pelo filme fazia a gente insistir no jogo, mesmo com todos os seus defeitos. Agora sim, a coisa começa a melhorar. Batman Returns, lançado em 1992 para o Super Nintendo, foi baseado diretamente no filme do Tim Burton, estrelado pelo Michael Keaton como o Homem-Morcego. E aqui, a Konami fez um trabalho caprichado. O jogo trazia várias cenas inspiradas no filme, o que deixava tudo muito mais fiel e emocionante. Logo de cara, dava para sentir aquele clima sombrio de Gotham, com o Pinguim e a Mulher-Gato dando as caras. Diferente de muitos jogos de filme da época, esse era realmente divertido, um beat'em up clássico no estilo Final Fight, com porrada solta nas ruas contra dezenas de capangas. A jogabilidade era boa, a música empolgava e a dificuldade era na medida certa para prender a gente por horas. Sem dúvida, Batman Returns foi um dos melhores exemplos de como transformar um filme em jogo sem fazer feio, e até hoje, muita gente coloca ele como um dos grandes beat'em ups dos anos 90. Hands up! E não podia faltar na lista o jogo baseado em Demolition Man, ou como ficou conhecido por aqui, o Demolidor, com Sylvester Stallone no papel do policial John Spartan e Wesley Snipes como o vilão Simon Phoenix. O filme de 1993 fez sucesso misturando ação, ficção científica e aquele humor peculiar dos anos 90. 2 anos depois, em 1995, o jogo chegou para os consoles 16 bits, tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive. E aqui a experiência até que surpreendia.
fases de ação em plataforma, tiroteio e até algumas cenas diferentes dependendo da versão. Era como se tentassem condensar todo o filme em gameplay. Não era perfeito, alguns controles travavam um pouco e a dificuldade podia ser ingrata, mas ainda assim dava para se divertir. E o mais legal é que o jogo realmente seguia a história do filme, colocando o jogador para enfrentar o Phoenix em várias situações inspiradas diretamente no longa. No fim das contas, Demolition Man pode não ter virado um clássico, mas foi um jogo bem honesto para quem tinha acabado de assistir o filme do Stallone explodindo tudo na telona. E claro que não podia faltar Mighty Morphin Power Rangers The Movie, lançado em 1995 para os consoles de 16 bits. O jogo surfou na onda do longa dos Power Rangers, que levou a galera em peso para os cinemas naquela época. Mas aqui vai um detalhe. Apesar de ter o nome do filme, ele não seguia a história à risca. Algumas fases e inimigos vinham direto da série de TV e não do cinema. Só que na prática, isso não fazia diferença nenhuma. O que realmente marcou foi a jogabilidade, um beating up divertido, com cada Ranger tendo seus golpes especiais, fases cheias de ação e principalmente uma das melhores experiências cooperativas da época. Jogar de dois com um amigo deixava tudo ainda mais empolgante. No fim das contas, Power Rangers The Movie pode até não ter sido fiel 100% ao cinema, mas entregou um dos melhores jogos dos Rangers e garantiu muita diversão nas tardes de locadora. E para fechar com chave de ouro, temos The Mask, lançado em 1995 para o Super Nintendo. O filme do Jim Carrey foi um sucesso absurdo nos cinemas, e não demorou muito para ganhar sua adaptação para os videogames. A história do jogo não seguia exatamente o que acontecia no filme, mas isso não atrapalhava em nada. O que realmente chamava a atenção era a jogabilidade, movimentos variados, golpes criativos e aquele humor característico do Máscara estavam todos lá. O controle do personagem era muito bom, e a dificuldade ficava naquela medida desafiadora. Difícil o bastante para prender o jogador, mas sem chegar a ser impossível. Para muitos, inclusive para mim, The Mask foi um dos melhores jogos baseados em filmes daquela época. Ele conseguia capturar a essência do personagem e entregar uma experiência divertida que até hoje é lembrada com carinho por quem jogou. Okay. E esses foram alguns dos jogos baseados em filmes que marcaram época. Alguns eram meio duvidosos, outros realmente surpreenderam, mas todos tinham uma coisa em comum. Traziam para o videogame aquela emoção de assistir ao filme no cinema. Na época das locadoras, a gente alugava não só porque queria jogar, mas também porque já era fã do filme. Era como reviver na telinha do Super Nintendo ou do Mega Drive as cenas que a gente tinha visto na telona. E você? Qual desses jogos você jogou? Tem algum outro jogo baseado em filme que ficou na sua memória? Conta aí nos comentários que eu quero saber. Esse foi mais um vídeo do canal Press Start. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma viagem nostálgica como essa. Até a próxima e Press Start!